E aí, primeirão, tudo certo ainda? Vamos lá? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a próxima aula, que era a aula de maio, tá bom? Na aula de maio eu pedi algumas coisas para vocês, tudo bem? A gente saiu lá daquela aula do mês de abril, tudo bem? Que era balé, a gente precisava conhecer um pouco do balé. Depois disso a gente ia entrar um pouquinho na patinação artística. Da patinação artística, passar um pouquinho pela patinação no gelo, entender as características de uma e de outra, discutir sobre ambas, pontos positivos, negativos, o que a gente achava que tinha de igual, de semelhante, de parecido, o que não tinha nada a ver e montar uma discussão em cima disso. Tudo bem? Agora a gente muda um pouquinho e a gente vai tentar transformar algumas coisas. Por quê? A gente tem aqui esportes, tudo bem? Então a gente vai falar propriamente dito de esportes e aí a gente vai falar sobre esportes radicais e esportes de aventura, tudo bem? Para facilitar um pouquinho mais o entendimento de vocês, eu entendo que vocês fizeram uma pesquisa, tudo bem? Só que a pesquisa de vocês, ou pelo menos a grande maioria, foi assim: jogou no Google, o que é slackline, o que é esportes radicais, esporte de aventura. Foi lá, pegou a primeira definição e mandou bravo. Ó, na verdade não foi nem a primeira, né? A mais curta, copiou e mandou para mim. Tá bom? E aí o que eu vou pedir para vocês agora vou estar disponibilizando um artigo, tudo bem? Um artigo do professor Dimitri U, tá bom? E aí ele vai falar, nesse artigo, ele vai trazer diversas citações, outros autores que vão trazer diversas situações. Lembra que eu sempre falo para vocês quanto à pesquisa. O que é pesquisar, fazer um trabalho? É literalmente ir atrás de uma informação, tá? Mas quando eu vou atrás de uma informação, chequem a fonte, tudo bem? Lembrando, se for somente lá do Google, tem uma validade? Bom, vou dizer assim, não tem nenhuma validade, mas não tem nenhum respaldo científico para a gente. Então, preciso buscar fontes seguras, fiéis, fidedignas, tudo bem? Então, preciso que você vai buscar uma fonte muito segura. E aí, por isso que eu estou mandando para vocês esse artigo, que aí vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Por quê? É um artigo científico, passou por um comitê de ética, então outros professores, outros mestres e doutores avaliaram esse artigo. Então, hoje ele tem esse respaldo. Já é um artigo um pouco antigo, tá bom? Mas não deixa de ser um artigo, e lá ele cita diversos outros autores que pesquisaram sobre a mesma coisa, tá? E aí lembrem daquele fator que fazer uma pesquisa normalmente vai te gerar outra pesquisa. Tiago, uma pesquisa vai gerar outra pesquisa? Normalmente sim, porque dentro dessa primeira pesquisa vai aparecer alguma palavra, algum termo, alguma frase que para nós não faz total sentido. E aí eu preciso ir atrás dessa situação, dessa palavra, frase ou qualquer outra coisa que para mim neste momento não fez sentido, para eu entender exatamente o que é aquilo. E aí sim colocá-la no conceito, e aí no contexto, e aí ficar mais claro a ideia para mim. Tudo bem? Então, normalmente uma pesquisa vai acarretar outras pesquisas para eu conseguir entender perfeitamente todo aquele fator. Senão fica aquele negócio, copiei, não sei o que é, pulo! E aí eu vou ficando manco de informações. Eu vou deixando passar conteúdos importantes que eu poderia estar enriquecendo o meu conhecimento. Por conta do que? Preguiça de fazer a segunda pesquisa. Tá bom? Então, nessa primeira, eu queria que vocês trouxessem para mim o que é esportes, especificamente esportes radicais e esportes de aventura. Tudo bem? E aí, esse artigo que eu vou mandar para vocês. Então, lá consta algumas definições desses dois esportes. Combinado? Só um minutinho, estou voltando. Voltei, desculpa aí que tinha um barulhinho externo, então fui dar uma fechada na janela e voltei, tá bom? Então a gente vai falar agora daquele artigo que eu falei para vocês do professor, tá? Dimitri U, tá bom? E aí eu vou ler aqui para vocês na íntegra, só um pedacinho
da definição que ele coloca, logo em seguida eu apresento para vocês aí uma explicação básica. O significado de esporte de ação. Movimento, atitude ou comportamento, manifestação de força e energia, capacidade de fazer algo. Ferreira, em 1989, disse isso. Numa análise simples, vemos que o símbolo dessa atividade está num movimento importante a ser executado, um gesto técnico complexo que traduza a sua emoção. Vamos tentar entender isso melhor? Então, quando a gente fala nesse tipo de esporte, tá bom? Essa primeira situação do esporte de ação, ele vai prezar muito pelo gesto técnico. Tiago, ele pode ter relação com a natureza? Pode. Não tem restrição nenhuma, ele pode ter ou não essa relação direta com a natureza. Mas o que eu quero que vocês entendam, que fique muito claro, é que ele vai ter um gesto, um padrão de movimento, tudo bem? Pré-determinado, por exemplo, com manobras específicas que os atletas devem fazer, e quanto mais perfeita forem essas manobras, mais pontos eles vão somando. Tudo bem? Então vamos entender assim, vou dar um exemplo aleatório, skate. Então o movimento dele fazer um olho, dele pegar um half, dele fazer um 360, um 720 lá no half pipe, na rampa. Então são movimentos que já existem, que já são pré-determinados, já são padronizados. Então conforme a maior dificuldade do atleta em realizar aquilo, mais pontos eles conseguem somar, tudo bem? Então, quanto mais difícil for, maior a pontuação. Lembrando que em algumas dessas modalidades os atletas têm liberdade de criarem novas manobras que ainda não foram vistas, então eles vão analisar a dificuldade de tudo isso. Mais pessoas conseguem fazer isso no mundo, ou só aquela pessoa consegue? Então tudo isso para o esporte de ação conta muito pontos, tudo bem? Vamos para a definição agora do esporte de aventura, tá? Vou ler e depois a gente traduz. A palavra aventura vem do latim, adventura. Tá? Que quer dizer o que está por vir, com o sentido de desconhecido, imprevisível, diz Ferreira em 1989. Esse sentido liga-se ao sentimento de buscar algo não tangível num primeiro momento. Nossa Senhora, e agora dificultou a vida ou ainda não? Vamos tentar entender agora um esporte muito mais imprevisível, que eu não tenha tanto controle do que vai acontecer, tá bom? Tiago, vamos pegar um exemplo da natureza, tá? Vou descer uma corredeira ou pegar uma onda. Eu consigo prever o tamanho, a força, a intensidade daquela onda? Acho que não, né? Fica muito a critério da mãe natureza propriamente dita. Mas eu consigo fazer alguns movimentos pré-determinados ali? Eu até consigo, desde que a natureza consiga me fornecer ferramentas para eu conseguir montar isso. Então eu não consigo ter total controle da situação, tá? Lembrando lá, em ação, a gente falou de skate, tudo bem? Se eu desequilibrar, é algo da natureza? Não, foi um erro técnico meu, tudo bem? Agora, se eu estou esperando uma onda de 2, 3 metros e de repente vem aquele negócio de tsunami de 10 metros, 12 metros, eu não tenho como controlar. E a força vai ser muito maior do que a de 2, 3 metros. Então eu não tenho total controle do que está acontecendo naquele momento, tá bom? E aí eu vou só dar uma classificada para vocês, que no final do artigo vem uma tabela, tá bom? Que ele cita aqui os esportes, tá bom? Se vai ser radical, de ação, de aventura, como é que vai ser. Então, por exemplo, ação, surf, tudo bem? Então, por quê? Se for uma onda controlada, nada daquela coisa absurda que a gente falou, de tsunamis, aquelas ondas gigantescas, eu consigo controlar e tenho um padrão de movimento a fazer, tudo bem? Se for um mergulho em profundidade literalmente muito grande,
eu não tenho controle do que está por vir. Tá bom? Eu não tenho controle se vem um peixe, se vem um tubarão, se vem um golfinho brincar. Então, disso tudo eu não tenho controle. Então, surf, tudo bem? Ondas normais tradicionais, é um esporte literalmente de ação. Tudo bem? Esporte de aventura, nesse caso, seria um mergulho. Tá? Tiago, se eu quiser mudar, em vez do mergulho, se eu quiser falar aquelas ondas gigantescas lá do Havaí, aí literalmente, aí eu perco totalmente aquele controle que eu tinha sobre aquelas ondas de 2, 3 metros, aí eu dependo de um outro objeto, um jet ski, alguma coisa do gênero, então passa a ser literalmente um esporte de aventura, porque eu perco totalmente o controle, tá bom? Vamos tentar mais um esporte aqui, só para comparar, esporte de aventura. Vamos falar de uma escalada indoor. Tudo bem? Sabe aquelas paredes de escalada que tem? Já são pré-organizadas, pré-moldadas, então tudo bonitinho, tem corda de segurança, tudo isso. Então, se eu fizer uma modalidade parede de escalada indoor, tá? Dentro de um ambiente fechado, todo controlado, aí literalmente vai ser a ação, tudo bem? Vai ser aquela modalidade de ação, vai ser radical, propriamente dito. E aí, se eu for falar de aventura, vamos falar de um parkour, tá? Em grandes prédios, essas coisas mais elevadas. Um montanhismo, tá? Escalada de montanha fora do ambiente indoor controlado, um ambiente outdoor. Tudo bem? Então, essa vai ser a diferença das duas modalidades, mas peço e ressalto para vocês. Leiam o artigo que eu estou encaminhando para vocês, que vai ser muito legal, vocês vão tirar várias dúvidas, vão entender muitas coisas mais, além desse simples e segundo vídeo, né, que eu estou mandando para vocês. Tudo bem? Só um minutinho aqui que eu vou já buscar a outra ação de vocês que estava. Essa era a primeira, eu vou buscar a segunda. Espera aí.